Eugênia von der Leyen, parte 37, Prefácio. As fontes onde nascem os mistérios nunca se encontram lá, onde instituições e poder reivindicam direitos sobre a posse desses mistérios. Elas irrompem em algum lugar onde ninguém o espera. Pessoas agraciadas, artistas santos, músicos, surgem em tempos e em lugares qual presente do Espírito Santo, e seu aparecimento nos faz rezar. Nós vos agradecemos por todas essas magnificências que provêm da vossa fonte de luz e amor, e pelos homens se revelam. Nós, que por muito tempo esperávamos a salvação pela ciência e que estamos agora diante de grandes bibliotecas que nos torturam qual um coro loquaz de dissonâncias selvagens, temos percebido, tarde demais, que esses professores funcionários eram teólogos do Estado e que Görres, sob a deificação do Estado por Napoleão e pela Prússia, clamava por um novo Atanásio. Pois este, enfrentando a oposição dos poderosos bispos da corte e do Estado no século IV, restabeleceu os direitos de Deus por não permitir a nenhum poder do mundo e a pessoa nenhuma de se erguer por cima do Altíssimo. Toda a luz que há no mundo é luz de Deus. Toda a verdade brota de uma só fonte. Tudo e todos devem dobrar os joelhos diante do Senhor Jesus Cristo. Nem as instituições eclesiásticas podem dispor, a seu talante, desse único Senhor e Deus, pois não são fonte, mas agraciadas pela fonte. Quem nos ajuda contra a montanha de areia movediça? Depois de, no século XIII, ter alcançado o apogeu, a Academia Teológica deu ensejo a queixas ininterruptas. Henrique Seuze, o grande místico, lamenta que ela não fosse capaz de lhe dar verdadeira satisfação e paz da alma, e que deixasse sua mente inteiramente desconcentrada. A arrogante confiança na capacidade científica do homem tem se desmascarado justamente nos tempos atuais, qual o esforço para assimilar a montanha de areia movediça de conceitos acadêmicos. Cristo e a sabedoria eterna já não são aceitos plenamente. Quem nos conseguirá sabedoria concentrada? Lemos no capítulo 7 do Evangelho de São João. No último dia, o mais importante da festa, Jesus veio a público e exclamou: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Possuir espírito quer dizer preocupar-se com infinita inquietação para com a eternidade. O filósofo Søren Kierkegaard censura os que acreditam possa o espírito meramente terreno, que governa a técnica e a política, solucionar as profundas preocupações existenciais do homem. Impulsionados pelo mesmo pensamento do filósofo dinamarquês, apresentamos aos espíritos investigadores a mais importante obra sobre aparições de pessoas falecidas, reconhecida pelos maiores especialistas da mística religiosa como a mais pura e a mais autêntica documentação desta doutrina. Trata-se dos apontamentos que anotava em seu diário entre 1921 a 1929 a princesa Eugênia von der Leyen.
No transcurso daquele período, sofreu ela as mais extraordinárias aparições de pessoas falecidas. Nós, que vivemos entre duas épocas e assistimos ao definhar do reinado de uma teologia racionalista e mumificada, assistimos igualmente à decadência dos hábitos burgueses e de uma época em que boa parte dos cristãos perdeu a fé na vida eterna. Que ninguém seja tão simplista a ponto de pensar em um ressurgimento da velha fé, só porque a teologia racionalista está em agonia. Tampouco cantem vitória os fiéis, só por se sentirem tentados a proclamar que estavam com a razão, pois já entramos na segunda época há pouco referida. Agora se levantam forças poderosas que, apesar de estarem fora da religião católica, tratam da preocupação mais íntima do homem e fazem declarações a respeito dos mistérios escondidos no findar da vida e na morte. Associações de parapsicologia na Europa e nas Américas, médiuns de um talento indiscutível, sociedades místicas secretas em toda parte buscam, com avidez, desvendar os mistérios do além. E fazem-no valendo-se de recursos científicos e experiências clínicas. Todavia, essa curiosidade do homem moderno, ela própria, nos adverte que não estamos em condições de solucionar facilmente e sem perigo de errar o problema da morte. O príncipe deste mundo, do qual fala o Salvador, não é apenas político, mas quer ser também diretor espiritual. Ele pretende tornar inofensivas as perguntas e justamente as mais íntimas, aquelas que, depois do malogro do racionalismo, intentam fazer. Ele as teme e, não as podendo responder, joga-as no remoinho da confusão. Não se sente incomodado pelos teólogos católicos, entre os quais muitos estão ocupados em expor o corpo místico da Igreja Católica a bacilos perigosos, devido às monstruosas experiências que com ele fazem. Temos que esperar pelos poetas? São os poetas que devem avivar nossa consciência? Temos que esperar por eles para alguém nos dizer que devemos preocupar-nos apaixonadamente com a sorte das almas dos nossos falecidos? Escutemos as palavras suplicantes do grande poeta alemão Friedrich Hebel, que viveu de 1813 a 1863. Alma, não os esqueças. Alma, não os esqueças, os falecidos. Vê, eles esvoaçam em torno de ti, tiritando de frio, abandonados. E se também tu, arrefecendo perante eles, fechares tua alma, então seu íntimo mais profundo gela-se e agarra-os o turbilhão da noite, ao qual, em espasmos, se torcendo, resistiam no seio do amor, e qual implacável caçador os persegue com violento furor por sobre a mortalha do deserto sem fim que cobriu a vida. Lá ruge o combate de forças soltas, em procura de uma renovação de seu modo de existir, de seu modo de existir, de seu modo de existir. Alma, não os esqueças. Alma, não os esqueças, os falecidos. Temos que rejeitar qual monstruoso erro a sentença. Nada sabemos de uma vida depois da morte, pois ninguém voltou de um mundo no além. Ou aquela outra sentença: crer significa não saber nada. Há muito que homens da têmpera de um Ludwig Cleges
se opuseram a essa visão do mundo, divulgada entre o povo simples por marxistas, liberais e jovens, estes por aqueles doutrinados que defendem a existência de uma alma racionalista e mecânica. Cleges sentiu que a mente cometera uma separação catastrófica, distanciando-se do resto do corpo. Mas reconhecer um erro não significa necessariamente conhecer a verdade, e por isso esses pensadores desiludidos não encontraram o caminho à sabedoria dos gênios religiosos, isto é, dos santos. E, em sua cegueira, enveredaram pela antroposofia, pelo espiritismo ou pelas drogas, pretendendo alcançar regiões mais vastas, já que haviam sentido a irremediável limitação de seus conhecimentos. Nesse sentido, o escritor Aldous Huxley fez experiências com a mescalina e via vultos heróicos, seres fabulosos, fantasmas, regiões fantásticas e constatou que a produtividade do cérebro perturbador é amortecida pelos entorpecentes que conseguem passar pela parede que antes era protetora e indefasável. As drogas foram desmistificadas e mostradas, na realidade, como forças que destroem o homem, não se podendo, em sã consciência, delas esperar nenhuma revelação do além. Continua no próximo episódio.